tô invisível. Desliga o freio motor, tô invisível. Deus é mais, Deus é mais. Lá no Salmo 145, verso 18, diz assim, ó: O Senhor está perto de todos aqueles que clamam por Ele, de todos aqueles que clamam por Ele em verdade. É disso que nós vamos falar hoje nessa história. E o nosso personagem de hoje é Pedro. Pedro era um discípulo de Jesus. Quando Jesus esteve aqui na terra, Pedro foi um dos seus seguidores, um que estava sempre pertinho de Jesus. E quando Jesus voltou ao céu, Pedro e os outros discípulos começaram a falar de Jesus por todo lugar. Mas alguém não estava gostando disso. E esse alguém era o rei Herodes. Então o rei Herodes começou a perseguir os discípulos. E um dos discípulos, chamado João, já havia sido capturado e recebeu uma sentença de morte por falar de Jesus, por falar o evangelho. E logo mais, Pedro também foi capturado. Olha só, colocaram correntes nas mãos de Pedro e ele foi jogado lá dentro da prisão. Já pensou ser preso por falar do amor de Jesus? Parece injusto, né? Mas foi o que aconteceu. Pedro foi preso apenas por falar de Jesus e do amor de Jesus. Mas enquanto ele estava lá dentro da cadeia, preso, todos os seus amigos, os discípulos, né, a igreja do Senhor estava orando o tempo inteiro a Deus. Clamaram com todo o seu coração, pedindo que Deus libertasse Pedro. E no meio da noite, enquanto Pedro dormia, acorrentado com as duas mãos acorrentadas, com 2 soldados, um de cada lado, e na parte de fora da cadeia, mais um monte de soldados cuidando para que Pedro não escapasse. Sabe o que aconteceu? Lá na cadeia apareceu um anjo do Senhor e abriu a porta da cadeia. E ele acordou Pedro, tocou no lado de Pedro e acordou: Pedro, acorda. E assim que Pedro acordou, as correntes caíram das suas mãos de forma milagrosa. E então o anjo falou para Pedro: coloque a tua capa, coloque as tuas sandálias e me siga. Pedro, sim, meio sem entender, pensou: talvez seja um sonho, acho que eu estou sonhando. Mas ele saiu de dentro da prisão e começou a seguir o anjo. E por todos os portões por onde eles tinham que passar, os portões se abriam sozinhos e os guardas não viram nada. Pedro parecia que estava invisível, passando no meio dos guardas, abrindo os portões, e ninguém viu nada. E quando eles conseguiram sair para fora, que deu para a rua, Pedro foi indo em direção a uma rua onde tinha uma casa de uns conhecidos. Quando ele virou a esquina da casa, aquele anjo desapareceu. E Pedro, no meio da noite, chegou na casa e bateu na porta. Toc, 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 toc. Lá dentro, na casa, havia muitas pessoas, aquelas pessoas que estavam orando por Pedro. E uma moça foi dar uma espiadinha e falou: "Ah, é Pedro!" E ao invés de abrir a porta, ela foi correndo lá onde estavam as outras pessoas e disse: "É Pedro quem está na porta." E as pessoas assim: "Não pode ser, será?" E então abriram a porta e quando viram que realmente era Pedro, eles ficaram muito felizes. Tão felizes que começaram a fazer barulho e Pedro falou: "Shh, calma, calma, não façam tanto barulho." E então Pedro entrou na casa e juntos eles se alegraram por aquela libertação, porque Deus atendeu às suas orações. O Senhor guardou Pedro naquele momento e ele pôde muito mais vezes falar de Jesus para as pessoas. Viram só, crianças, quando nós passamos por situações assim difíceis, que temos medo, que parece que não tem saída, nós podemos clamar a Deus, podemos orar pelas pessoas também, não só quando a gente está numa situação, né?
Quem estava na situação difícil era Pedro, mas toda a igreja, toda a sua família e amigos que estavam seguindo a Jesus, todos começaram a orar em favor de Pedro, e Deus ouviu a oração e o livrou da cadeia, o livrou da prisão. Essa é a lição de número 10 e o título é Papai do Céu salvou Pedro da prisão. E nessa história, então, vamos conhecer esse episódio marcante na vida de Pedro, né? Um discípulo tão amado por Jesus. E para você contar essa história, eu vou deixar aqui algumas sugestões, que são os bonequinhos de rolo de papel higiênico. Aqui no canal tem um vídeo onde eu ensino a fazer esses personagens aqui. E se vocês acompanham o canal, vocês já perceberam que eu uso para várias histórias, né? Realmente é bem versátil, você pode usar para várias histórias. Não precisa ser cada história fazer um novo personagem. Você pode utilizar ele para contar várias histórias. E aqui, então, fiz também um anjinho assim, só com papel. E eu vou ensinar como que eu fiz esse anjinho aqui agora. Primeiramente, vamos encapar esse rolinho. Então, já estou fechando uma parte, que é a parte da cabeça ali, com um papel preto, usando fita crepe. E aí, então, com a cola, a gente vai passar o papel branco em volta do rolinho para fazer a roupa do anjo. O excesso de papel que ficar, a gente corta fora. Agora, vamos utilizar um papel dourado e fiz uma fita para passar na cabeça do anjo e outra fita para passar no meio do corpo dele, como se fosse das vestes dele, né? Agora a gente vai fazer as asas. Aí você dobra um papelzinho no meio e desenha ali uma asa, né? Um lado apenas. E recorta com o papel duplo para que fiquem os dois lados iguais. Aí cola no anjinho, finaliza fazendo um rostinho e pronto. E para fazer a prisão, eu elaborei essa caixa aqui. Era uma caixinha que veio uns bombonzinhos dentro, né? E como ela já tem essa parte aqui com acetato, né, que é transparente, então eu nem precisei cortar. Mas se você tiver uma caixa, qualquer caixa com tampa, você faz um corte aqui, né? E aí você coloca as tiras de papel, representando as grades da prisão. E também as correntes, né? As correntes que você pode utilizar, se quiser você pode fazer menor, pode fazer maior. Eu tenho essas versões aqui de papel pequenas, tem essa versão grande aqui que é feita de EVA, né? Então você pode utilizar de várias formas para representar a prisão, a cadeia, as correntes, né? Também vou mostrar aqui como que faz essas correntes aqui. Eu recortei 12 tirinhas de papel, 6 para cada lado da corrente. E aí você vai pegar a pontinha de um lado e colar na outra ponta. E aí passa outra fitinha por dentro dessa argola e vai fazendo isso até finalizar as correntes. A palavra-chave dessa lição é a palavra oração. Aqui no canal eu tenho alguns vídeos que falam sobre oração, como ensinar sobre a oração com as crianças. Tem algumas ideias aqui, lá embaixo, depois da descrição, vão estar esses vídeos e você pode também depois assistir para pegar alguma ideia ali do que você pode fazer a respeito de oração para as crianças. Para o versículo, você pode fazer um telefone sem fio com as crianças. Então você pode formar uma fila, um círculo, algo assim, com as crianças, e aí você fala o versículo no ouvido de uma criança, fala uma ou duas vezes, se precisar, né? E aí elas vão falando no ouvido de cada uma das crianças, até chegar na última criança e ver como que se saiu esse versículo, se vai sair inteiro, se vai sair metade, se vai ter só algumas palavras, né? E então você faz essa brincadeira com as crianças para elas memorizarem esse versículo. Uma atividade que você pode fazer para a criança ter em casa e também incentivar a criança a orar é aquelas plaquinhas de porta, né? Você pendura na porta ali, não perturbe, só que ao invés de não perturbe, você pode fazer uma frase ali, estou orando, algo assim, porque daí você ensina a criança, se você está em casa e quer tirar um momento para falar com Deus, vai no teu quarto, fecha a porta, põe a plaquinha lá para ninguém interromper você, né? E faça a tua oração, conversa com o Senhor lá dentro do teu quarto. Se quiser, você pode levar já impresso, eu vou deixar o link dessa atividade na descrição do canal,
e as crianças só vão colorir e recortar daí para ter em casa. Outra atividade bem legal para fazer a respeito de oração se chama Meu Livro de Oração. E tem duas formas para você fazer essa atividade. Primeiro, você vai colocar a mão da criança assim, você dobra o papel no meio, né, o papel no meio, e coloca a mãozinha da criança aqui, contorna e recorta só em volta dessa parte aqui, né, só essa parte aqui. Aqui você deixa a dobra, porque quando abrir, ela vai ficar assim, a mãozinha da criança, e lá dentro você pode pedir para elas desenharem sobre o que elas querem orar, o que elas têm para falar para Deus, ou em cada dedinho pode escrever o nome de uma pessoa por quem ela vai orar. E outra opção de você fazer com a mãozinha, Meu Livro de Oração, é você fazer umas 4 páginas, né? Fazer a mãozinha da criança, sempre no mesmo formato, e cada mãozinha vai ser um pedido de oração que a criança vai fazer. Oi! Só um recadinho bem importante. Se você está fazendo essas dicas, essas ideias que eu trago aqui no canal para vocês, para fazer na EBD, registre esse momento, tira fotinhas, faça vídeos e manda para mim que eu estou curiosa para ver. Você pode mandar para mim lá no direct do Instagram, no @anabaum_mi. Já aproveita e me siga lá também e me mande fotinhas que eu quero muito ver, tá bom? Beijo! Uma brincadeira que você pode fazer sobre isso se chama Siga o Mestre. Como que você vai brincar? Relembrando na história que Pedro seguiu o anjo, né, saindo da prisão. Então, vocês vão fazer essa brincadeira Siga o Mestre. Você vai colocar uma corda esticada no chão ou um risco no chão. As crianças têm que estar enfileiradas atrás de você ou do mestre que você escolher. E aí, cada vez que o mestre fizer uma coisa, por exemplo, pular para um lado, depois para o outro, as crianças atrás têm que fazer igual. Para o momento de adoração, você vai explicar que a oração é a chave do tesouro. Que tesouro é esse? Aqui no canal também tenho o tesouro da oração, que é essa caixa aqui, né, como se fosse do tesouro. Aí tem a corrente e vai ter também um cadeado, que agora eu perdi, não sei onde é que tá, mas ali no vídeo eu mostro bem certinho que tem um cadeado, e aí tem algumas chaves. E a única chave que vai abrir é a chave da oração, e aí você faz lá, né, que abriu o cadeado, e lá dentro do tesouro estão as moedas, que são as bênçãos, as coisas que nós alcançamos com a oração, né? Por exemplo, o amor, cura, salvação, felicidade, bênçãos, paciência. E para cada bênção dessa, para cada tesouro, para cada moeda, atrás eu tenho um versículo a respeito da palavra que está aqui. E para essa lição, o louvor que eu vou cantar, que você pode cantar com as crianças, é assim, ó. Se conversarmos com Jesus, vai tudo bem. Se conversarmos com Jesus, vai tudo bem. Nas provações aqui, eu sempre descobri que se falarmos com Jesus, vai tudo bem. Outro louvor que você pode cantar com as crianças, eu tenho coreografia feita aqui no canal, que se chama A Oração é a Chave, do Radicais Kids. Então, confere lá a coreografia, esse louvor também é bem bonito. Tô ficando por aqui, essas foram as dicas de hoje, espero que você tenha gostado. Deixa o seu like, compartilha com as pessoas que você conhece. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal. E se você chegou até aqui, para eu saber que você chegou, comenta aqui embaixo nos comentários assim, a oração é a chave, tá bom? Um beijo, Deus abençoe, até o próximo vídeo.